Olá a todas e todos, meu nome é Júlia Dionísio Cavalcante da Silva, sou estudante do doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar brevemente meu trabalho de título Raça e Gênero no Ensino de Ciências, Relatos, Reflexões e Experiências de uma Professora. Bom, esse é um trabalho que ele compõe uma pesquisa mais ampla que eu venho conduzindo desde o mestrado, onde eu trabalho com as experiências de professoras e professores de ciências com temas como gênero e sexualidade. Então, os relatos da professora Alessi, eles aportam a temática étnico-racial às minhas reflexões de maneira muito interessante, porque a Alessi é uma professora que participou da pesquisa inicial, que foi a pesquisa de mestrado, e ela trouxe reflexões interessantíssimas sobre os diversos espaços formativos onde ela transitou e como esses diversos espaços formativos eles encontram lugar na sua ação cotidiana com o ensino de ciências e biologia. Então, a professora Alessi, como eu já mencionei, ela é uma professora no início da carreira. Então, no momento da pesquisa inicial, lá em 2018, ela estava terminando o seu terceiro ano de magistério, trabalhando em escolas na região periférica da cidade de São Paulo. Ela é professora concursada da rede municipal. E ela trabalha com os anos finais do ensino fundamental, então lá o oitavo e nono anos. Então, é uma professora que está ali dentro de um turbilhão, desse momento de turbilhão de experiências de professor iniciante, mobilizando uma infinidade de saberes e conhecimentos relativos ao seu percurso de formação bastante peculiar, que envolve desde experiências em movimentos sociais até experiências em movimentos estudantis e espaços acadêmicos. Bom, os objetivos da pesquisa são expor e analisar os caminhos encontrados pela professora Alessi para trabalhar com turmas, com as suas turmas, questões relacionadas às relações de gênero e étnico-raciais, claro que secundariamente procurando observar esses exemplos de práticas docentes que a professora Alessi traz em suas narrativas, além de compreender como a dinâmica que a professora Alessi propõe, ela é recebida no espaço escolar. Então, como as reflexões que a professora faz mobiliza com as suas turmas, como essa dinâmica ela incide sobre a comunidade escolar. E, é claro, examinar as reflexões que a professora faz sobre o alcance de suas próprias ações, em termos de provocações, de mudanças nas relações entre os seus estudantes e na dinâmica das relações que acontecem dentro do seu espaço de trabalho. Bom, como referencial teórico, eu utilizei Anne Fausto Sterling, que faz um debate de gênero muito interessante a partir das ciências biológicas, então, assim, se estendendo para o ensino de ciências, é claro, fazendo menção também a John Scott com relação às desigualdades de gênero, pensando também as reflexões da Nilma Lino Gomes, principalmente sobre a categoria de raça, a própria definição de racismo e também sobre os espaços do movimento negro como espaços educativos, que é uma reflexão interessantíssima que a autora faz e que a professora Alessi tende a corroborar com seus relatos. Também, é claro, pensando nas reflexões do Douglas Verranja com relação ao ensino de ciências, essa dimensão política do ensino de ciências em termos das relações étnico-raciais, que é também uma proposta muito interessante que o Felipe Bastos faz em suas reflexões sobre o ensino de ciências e biologia. Bom, como metodologia, essa é uma pesquisa qualitativa baseada nos relatos da professora Alessi, que eu mesma coletei através de entrevistas pessoais semi-estruturadas. Então, em encontros diversos com essa professora especificamente, a gente conversou bastante sobre a sua formação, a sua ação docente e, evidentemente, as reflexões que a Alessi faz sobre a sua própria ação. Então, todo esse conteúdo fornecido pela professora Alessi, ele foi analisado a partir de uma análise de conteúdo temática, levando em consideração esses três temas que eu já mencionei: formação, ação docente e reflexões sobre a ação. Sobre a formação, fica evidente que a Alessi está sempre recorrendo ao seu repertório de experiências individuais, muito mais do que ao seu próprio percurso na licenciatura, quando ela trabalha com esses temas de relações de gênero e sexualidade e questões étnico-raciais. Então, ela está sempre se remetendo a seus espaços formativos que não estão só assentados na licenciatura. Então, ela menciona diversas vezes que a licenciatura teve muitas lacunas, muitos silêncios com relação a esses temas, especialmente quando a gente fala de questões étnico-raciais. Em termos da experiência na escola, então, a Alessi destacou que ela não precisa propor as temáticas de antemão, principalmente questões raciais e de gênero, porque acontecimentos do cotidiano eles estão sempre mobilizando o tema, seja por dúvidas dos estudantes, relativas aos próprios componentes curriculares da disciplina, seja através de acontecimentos do cotidiano, como manifestações de racismo e sexismo, que a professora se sente compelida a sempre intervir
pedagogicamente. Sobre as percepções da comunidade escolar, a Alessi levantou em muitos momentos da entrevista que não existe consenso, né? Ela reconhece que existe um pouco de rechaço, principalmente por alguns grupos religiosos e tudo mais, que pensam, né, principalmente com temas como racismo religioso, diversidade sexual, né, são grupos que tendem a rechaçar bastante as ações que a professora propõe, mas que ela reconhece que existe muito acolhimento e entusiasmo por outros estudantes e colegas que enxergam essas temáticas como muito importantes. Então, existe ali nesse espaço profissional que ali se observa, né, essa diferença, né, de percepções dentro da comunidade escolar. Como considerações finais, né, eu destaco as lacunas, né, que a professora Alessi e outros professores e outros autores também fazem com relação à formação na licenciatura em Ciências Biológicas, né, que carece muitas vezes de debates voltados para essas temáticas, principalmente relações étnico-raciais, que às vezes passa despercebido, e estando inseridas principalmente no eixo da licenciatura em momentos muito pontuais. Então, essa é uma questão muito importante que precisa ser levada em consideração. Outras questões também que são interessantes, né, tem a ver com o espaço privilegiado dessas disciplinas escolares de trabalharem como temas como questões raciais e de gênero por conta, né, da mobilização de temáticas que se relacionam à dimensão material dos corpos, né, a forma dos corpos humanos, a maneira como esses corpos eles são fundamentados e tudo mais. Então, esse é um tema interessante que me pareceu, em muitos aspectos, das narrativas da Alessi. E é claro, né, expor, analisar, entender o que dizem docentes sobre as suas experiências de trabalho é uma questão bastante interessante para a gente entender como o cotidiano escolar funciona e quais são as possibilidades que esse cotidiano escolar, principalmente nas disciplinas de ciências e biologia, produz, né, permite, né, em termos de produção de mudanças sociais, principalmente com relação a questões assim, socialmente desafiadoras, como são o sexismo, o machismo, né, o racismo e a própria LGBTfobia. Bom, é isso. Deixo aqui as minhas referências bibliográficas e agradeço bastante a organização do evento e vamos para o debate. Muito obrigada.